Boa tarde, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Estamos aqui para a gente dar início ao nosso discipulado, a 13º capítulo de Marcos, 13ª parte do nosso discipulado. E vamos estar meditando hoje exatamente no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Seja bem-vindo, irmão Jean, que Deus lhe abençoe. Esse é um discipulado, irmão, que nós estamos fazendo para alguns irmãos da igreja, para aquelas pessoas que querem participar conosco, e se sinta convidado. Você foi a primeira pessoa que entrou, mas daqui a pouquinho vão estar entrando mais alguns irmãos, e aí a gente vai dar uma continuidade ao discipulado. Contamos muito com sua presença, você possa dar continuidade. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, estamos tratando do discipulado, né? Começamos o capítulo 1, são 16 encontros e hoje nós estamos no nosso 16º encontro, meu irmão. Se sinta à vontade, você pode participar, você pode fazer algum questionamento dentro do capítulo, você pode puxar sua Bíblia aí e abrir sua Bíblia no capítulo 13, e nós vamos estar meditando este capítulo 13 agora à tarde. Tá? Então nós temos aqui uma médiazinha aqui de uns 10 irmãos que têm participado e aprendido muito desse discipulado, e aí estamos contando com a sua presença, que você continue até o fim, tá certo? E possa estar dando continuidade conosco nesta tarde, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Seja bem-vindo, pastor José Carlos. Tudo bem? Segunda pessoa que está entrando no nosso discipulado, seja bem-vindo. Se sinta à vontade conosco. Vamos dar continuidade. Demos início agorinha, nós entramos e estamos aguardando alguns irmãos entrarem, mas vamos dar continuidade porque o nosso tempo é pouco, é uma hora só. E hoje nós vamos estar trabalhando o capítulo 13 de Marcos, entendeu? E nós estaremos trabalhando esse capítulo 13 e tem sido muito edificante o nosso estudo e assim Deus tem abençoado. Daqui a pouco estarão entrando alguns irmãos, mas vamos orar, agradecendo a nosso Deus por tudo, porque a intenção, na verdade, é abençoar as vidas daqueles que estão se aperfeiçoando, daqueles que estão compreendendo, daqueles que estão buscando a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus pela sua bondade e a sua misericórdia neste momento. Pai santo e maravilhoso Deus, te pedimos, Senhor, que tu estejas presente neste lugar, neste momento, nessas residências, tu esteja visitando a residência do irmão Jean, do pastor José Carlos e dos demais irmãos que estarão entrando conosco neste estudo. Tu estejas abençoando toda a tua igreja e que o Senhor venha fortalecer a vida dos teus filhos na compreensão da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nos dá a clareza desta palavra maravilhosa para que nós possamos aplicá-las em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. Tá bom? Deus esteja assim abençoando aos amados irmãos. Então hoje nós vamos estar exatamente meditando o capítulo 13 de Marcos. E ele tem alguns parágrafos, meus irmãos. Ele tem o princípio das dores, né, que vai do verso 1 até o verso 13. Nós vamos estar meditando em cima desse parágrafo. Depois nós temos um parágrafo que é a grande tribulação, que nós vamos do 14 ao 23. Depois nós temos a vinda do Filho do Homem, é outro parágrafo, que vem do 24 ao 31. E por fim, nós temos o sermão que pede a vigilância, que vai do 32 ao 37. Então esses são os parágrafos que nós vamos estar meditando neste momento na palavra de Deus, nesse capítulo. Então nós vamos para o primeiro parágrafo, que vai do verso 1 ao verso 13. Seja bem-vindo, irmão Ionildo, que Deus lhe abençoe. Do verso 1 ao verso 13, nós vamos o primeiro parágrafo que vai vir nesse capítulo 13, que é o do verso 1 ao verso 13. Amém? Que Deus esteja abençoando a todos. Do verso 1 ao verso 13. O que diz aí a palavra de Deus nesse versículo? Diz assim, tá certo, do verso 1 ao 13. Tá certo? Irmão Madison, seja bem-vindo, meu irmão. Deus lhe abençoe. Obrigado pela sua presença.
tá? Do verso 1 ao verso 13, você pode estar acompanhando conosco aí, neste exato momento, essa meditação e essa reflexão, do verso 1 ao verso 13, e diz assim, quem estiver acompanhando a leitura com a Bíblia, seria bom para estar acompanhando, vendo esse parágrafo direitinho, para não ter nenhuma dificuldade. E diz assim a palavra de Deus: E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte o templo, Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, tá? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvires de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Amém? É o verso 7. Vamos para o verso 8 até o 13, continuando. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fome e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, e nem premediteis. Mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão filhos contra pais, e os farão morrer. Sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Amém? Então nós temos aqui uma passagem. Seja bem-vindo, irmão Otávio. Nós temos aqui uma passagem que vai trabalhar a questão da grande tribulação, do grande sofrimento da igreja, né? Os sinais, os princípios, não é nem a grande tribulação, são os princípios das dores. Quando vai começar de fato, esse aqui ele começa a dividir por etapas, e a primeira etapa que ele vai botar são os princípios das dores. Do verso 1 ao 13, nós temos perfeitamente este entendimento da palavra de Deus. Veja o que vai dizer. Acho interessante que é a primeira vez que 4 discípulos vão estar juntos e vão perguntar: Pedro, Tiago, João e André. Agora nós temos mais um discípulo que se agregou a este momento, e este discípulo é André. Geralmente era Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago. E agora, nesta passagem, quando está próximo já o momento de Jesus morrer, vem esse questionamento. Irmão Matos faz uma pergunta: a destruição do templo já aconteceu? Vamos por etapa que a gente vai ver isso, tá certo? A destruição do templo já aconteceu? A gente vai ver isso já já. Aí a gente complementa. Quando eles olham, veja bem que ele vai dizer, ele saindo do templo, ele mostrou o templo, né? E esse templo é o templo de Salomão, que foi construído por Salomão. Então esse templo ele teve várias reformas, mas ele estava lá intacto, ele estava lá naquele ambiente que tinha sido construído na época de Jesus. Então veja bem o que ele diz aqui. E os discípulos perguntam que sinais haveria daquela destruição, que não ficaria pedra sobre pedra e nada.
Então, o que Jesus Cristo vai falar é que ele está falando sobre dois tipos de destruição. Esse templo físico, irmão Madison, vai acontecer esse templo aí. Seja bem-vinda, a irmã Sandra Monteiro. Seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus lhe abençoe. Saudades, viu? Sandra Marques Monteiro, saudades. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Deus esteja abençoando você e toda a família. Nós estamos num discipulado aqui da igreja, 13ª parte do nosso discipulado. Se sinta à vontade, qualquer coisa, a irmã pode questionar a gente está aqui, tem uns irmãos da igreja que estão conosco nesse momento, nesse discipulado. Então, ele vai dizer que não ficaria pedra sobre pedra. Quando os discípulos perguntam, a pergunta dos discípulos ela é bem mais ampla, é uma pergunta que vai além somente da destruição do templo. Mas assim, a destruição do templo, Madios, ela ocorreu no ano 70. No ano 70, o Império Romano vai invadir Jerusalém e vai destruir tudo que está lá. Então, é a primeira destruição que vai ter nos anos 70, tá certo? Aí, o que Jesus Cristo vai apontar? É bom que a gente olhe aqui. Jesus começou a dizer, olhai que ninguém vos engane, que iria surgir muitos falsos profetas. Esse é o primeiro entendimento que nós devemos ter. Muitos falsos profetas surgindo, dizendo que Jesus ele é o próprio Cristo, que ele está voltando, que ele é a salvação. Então, esses falsos profetas, em todas as épocas, vão ter sempre gente que vai estar se intitulando como a vinda do Senhor Jesus Cristo. E todo mundo que se intitular dessa forma, ele é um falso profeta. O que Jesus Cristo estava querendo dizer? Que se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Então, ele pede até que nós mesmos tenhamos cuidado. Seja bem-vindo, irmã Cristiane. Que nós mesmos tenhamos cuidado com esses falsos profetas, para que a gente não seja o quê? Para que a gente não seja enganado. Então, olhai que ninguém vos engane. É o que ele vai dizer assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos enganados por falsas doutrinas e por falsos profetas, tá certo? Outra coisa são as guerras e os rumores de guerras. Nós já tivemos muitas guerras no decorrer, mas nós conhecemos depois de Jesus Cristo, tivemos guerra como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram guerras avassaladoras. Muitos entendem que essas são guerras de cumprimentos, mas na verdade eu acredito que tem isso também, vai cumprindo, cada dia que vai passando, a promessa de Cristo vai estar sendo cumprida e ela virá. E ele vai estar dizendo que vai haver nações que vão se levantar contra nações, reinos contra reinos, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Então a gente vê vários lugares onde existe fome, existe sofrimento. Seja bem-vinda, irmã Diana, Deus abençoe. Então o que acontece? Existem vários lugares que existem essas tribulações, esses sofrimentos todos. E a gente vê. E terremotos, nós podemos falar de uma coisa. Eu, por exemplo, nunca tinha visto falar de tsunami. Me surpreendeu quando apareceu o tsunami. Né? Assim, uma coisa muito horrível ao olhar nos meus olhos, ver aquele monte de gente morta dentro das águas que parecia aqueles insetozinhos, formigazinhas, assim, uma coisa horrível. Por quê? Então me surpreendeu isso, porque eu nunca tinha visto falar a respeito dos tsunami. E olha que eu sempre fui uma pessoa ligada a essas coisas de terremoto, maremoto, mas tsunami estudei muito para vestibulares, para tentar alcançar os cursos superiores que eu alcancei, e nada de tsunami, alguém tinha me apontado o que era, o que poderia acontecer. Então, são situações em que a Bíblia já detectava e já apresentava essas diversas situações para a gente poder perceber. Então, as guerras, os rumores de guerras, essas coisas todas, elas estão acontecendo como cumprimento. E uma mensagem no verso 9 é particularmente para nós, quando ele diz, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas e sereis açoitados e sereis apresentados perante os presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, muitas vezes nós vamos estar diante de situações de morte mesmo, situações
de perigo de vida, mas nessas situações nós vamos ter que dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós não precisamos nos preocupar com o que falar, porque o Espírito Santo, nesse momento, vai nos dar a coragem, a ousadia e o entendimento para que a gente possa falar. Mas importa que o Evangelho seja pregado. Essa é uma coisa, a notícia tem que chegar lá até essas pessoas. E nós temos tido até hoje, nos dias atuais, desde o início dos anos 70, lá depois da vida do Senhor Jesus Cristo, a igreja sofreu várias perseguições e a igreja nunca deixou de ser perseguida. Agora, é claro, em alguns lugares há paz para a igreja, em outros lugares há perseguições fortes. Por exemplo, a Janela 1040, que é aquele espaço do mundo onde pregar o evangelho não é fácil, porque você está indo para as áreas onde tem o islamismo e as pessoas lá não são muito abertas, e além disso o cristianismo é rejeitado tremendamente e o cristão é tocado fogo. Eu acho que vocês já viram até cenas na internet que mostra, por exemplo, descendo gaiola dentro de lava de fogo para morrer o cristão morrer, porque se ele negar o Senhor Jesus Cristo ali e aceitar o Islã, ele é salvo. Então você nessas horas é uma situação muito complicada. A China, todos esses países, todos têm perseguições contra a ideologia cristã, mas quando eu falo assim, ideologia cristã, eu estou falando não nessa questão política que hoje está acontecendo, mas eu estou colocando sobre a perseguição entre o reino das trevas e o reino de Deus. Então há uma perseguição que vão querer matar. Aqui eu não estou separando de esquerda, de direita, eu estou falando que em todos os poderes, em todos os governos, há sempre as perseguições religiosas, as perseguições aos cristãos, até porque o cristianismo, o evangelho é tido como uma intromissão no poder daqueles governantes, porque de uma certa forma o evangelho é pregado sob uma outra autoridade, é um outro poder sobre o poder que já existe lá. Graças a Deus o Brasil ainda é livre, livre ora pregar, né? Por hora, no Brasil há essa liberdade, até porque a nossa própria Constituição, ela favorece a isso. A nossa Constituição, ela não ficou, ela ficou, por isso que é a questão de se ter uma Constituição. A Constituição, ela preserva lá o princípio de liberdade religiosa. O problema é que muitas vezes a gente vai ver a liberdade religiosa é tanto para nós como também para o macumbeiro, como para o espírita. E muitas vezes o evangélico não entende que eles têm que ter a liberdade deles de fazer os cultos deles lá. Porque nós temos a nossa liberdade de fazer os nossos cultos. O que não pode haver é a interferência sobre os nossos cultos. E nós tendo essa liberdade de pregar, muitos macumbeiros, espírita e outras religiões acabam se convertendo por causa dessa liberdade religiosa. Nós temos a liberdade de pregar a palavra de Deus e eles têm a liberdade de fazer as coisas deles que eles querem fazer por lá. A questão é que nós vamos ter que pregar a palavra de Deus, é pelo evangelho, e graças a esse modelo de constituição é que tem essa liberdade. Você imagina, agora nós somos favoráveis a alguém que, vamos dizer assim, que tenha, se for depender de uma pessoa, alguém agora que é favorável à igreja, daqui mais na frente, aí outra pessoa entra, não é favorável, então aí fica ruim. Então é melhor, nesse modelo, que tem uma constituição que cada um tem sua liberdade de fazer o seu culto e assim adorar quem ele entender que é melhor. E para nós temos a liberdade porque nós podemos pregar a palavra de Deus, e essa pessoa que adora sei lá quem, pode um dia se converter e entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Pastor, o senhor já ouviu falar do chip que só vai trabalhar este chip, comprar alguma coisa, se tiver, sim, a ideia do chip, se alguém só vai comprar, só vai poder fazer qualquer coisa se tiver o chip, isso está lá em Apocalipse. Aqui no texto, nessa passagem, não fala sobre essa questão do chip. Mas a gente ainda vai fazer um estudo apanhado sobre Apocalipse, um dia, um discipulado, e isso vai ajudar a gente a entender, tá certo? Mas, assim, aqui no texto de Marcos, de Mateus, nessa parte, não faz nenhuma referência a respeito do chip, tá bom? Verdade, tem lugar que com a Bíblia pode
andar livremente, né? Tem lugar que se pode andar com a Bíblia livremente. Se tiver, sim, sempre tem, né? Se tiver, mas tem países que não tem. Vamos voltar para nossa compreensão aqui, ok? Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão ou preocupados de antemão, certo? Pelo que haveis de dizer, nem premediteis, não vamos pensar nada, vou dizer isso, vai levando premeditação. Mas o que vos for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Aqui tem uma ideia seguinte, isso aqui é para a gente entender, irmão Márcio, irmã Cristiane, pessoal. Isso não é quando eu vou fazer uma pregação. Quando eu vou fazer uma pregação, eu tenho que ter estudo antes. Eu tenho que estudar, meditar, trazer. Isso aqui é para uma situação de perigo, que eu sou agarrado de emergência. Ou então um convite de última hora. Eu estou aqui e alguém chega aqui, ó, eu quero te convidar para você trazer a palavra de Deus agora. Seja bem-vinda, irmã Isabel. Né? Isabel, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? Essa de última hora, sim, eu posso pregar a palavra de Deus nesse momento, tá? Porque eu fui chamado de última hora e aí eu vou pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho que meditar na palavra de Deus, eu tenho que estudar a palavra de Deus, eu tenho que estar atento à meditação para que quando tiver alguma surpresa, eu tenha o que falar, porque o Espírito Santo vai me dar naquela hora. Pastor, Jesus não estava falando para eles da igreja primitiva, de Atos, seria presos. Rapaz, o que Jesus Cristo estava falando, irmão Mário, isso é interessante. Começa com a igreja de Atos, com a igreja primitiva, o sofrimento, a perseguição. Mas essas perseguições, se tu perceberes a passagem, ele vai falando de diversas coisas que vão acontecendo e essas diversas coisas, elas vão se complementando. Então, uma perseguição chega na igreja de Atos, outra chega aqui, um terremoto, um tsunami já chega numa época já posteriormente, um líder mundial que vem sufragar o mundo, venha querer, seja bem-vindo, Ebenildo, que venha não entrou não. Pessoas que venham tentar prejudicar, criar uma situação. Então, todo o tempo, depois do Senhor Jesus Cristo, todos nós estamos o quê? Estamos num processo de perseguição. E essa perseguição é notória, clara, não tem como a gente fugir. Vamos lá, nós terminamos no verso 13, agora nós vamos para o verso 14, tá? No verso 13, sereis odiados de todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo, né? Tem outra passagem que ele diz, irmão entregarão irmãos, outro matarão e tal. Essa é uma questão de ideia, porque na hora que quando você se converte ao cristianismo, tem pessoas da sua mesma família que vão ficar revoltadas, chateadas com você. Vai chegar esse tempo em que a igreja vai sofrer essas consequências de perseguição por parte daqueles que são nossos irmãos de sangue, pessoas que nós amamos, pessoas que estão próximas da gente, mas por causa da nossa opção em Cristo Jesus, nós vamos sofrer, tá certo? Beleza? No 12 fala... Não, fala, Matos, faz a completa pergunta. No verso 12, sim, no verso 12 ele diz que um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais e farão morrer, por causa da pregação do evangelho. Essa coisa assim, que um irmão, um parente, uma pessoa que está próxima, vai entregar uma morte por causa que não quer que ele siga o Senhor Jesus Cristo, não acredita, não tem fé. E isso pode não estar acontecendo aqui no Brasil, mas está acontecendo em alguma outra localidade do mundo. Por exemplo, na janela 1040, como eu falei ainda agora, aqueles que têm parentes que se convertem, eles entregam os parentes dele a ser mortos, porque eles querem que creia somente em Alá. Por exemplo, que o Alá é Deus dele. Então, nós vemos isso aqui, mas o mundo vive essas situações. É por isso que é bom a gente ficar atenado, tá bom? Vamos para o verso 14. Do 14 até o 23, vamos ver lá. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes.
e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, tá certo? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos escolheu e rapidinho, porque aqui tá, se triscar aqui, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou, tá certo? Aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis o Cristo, eu ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, aqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Tá bom? Seja bem-vindo, irmã Daíse, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, o que você tem nessa passagem é a passagem da grande tribulação. E é interessante a gente compreender essa passagem. Vamos começar. Jesus, no versículo 14, fala da visão de Daniel. Essa passagem, irmão Mário, ele vai falar da abominação, ele vai estar falando da idolatria que o profeta Daniel estava falando. Ora, quando vos vistes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, está onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam. Quando você começar, fuja para os montes. Quando você observar essa idolatria, voltar à idolatria novamente, crer nas imagens, muita gente já crê nessas imagens e a idolatria tem sido um elemento. O profeta Daniel estava falando dessa abominação. Quando você começa a idolatrar alguém, alguma coisa, objeto, você está tornando isso um ato abominável para Deus. Então é isso que ele está falando. E aí, Mários, tem uma coisa interessante da tua pergunta de agora, que aqui, esses anos 70, aqui ela já cumpriu uma parte. Por exemplo, o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para tomar coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criam filhos naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora e jamais nem haverá. Então, nesse momento aqui, nos anos 70, quando o Império Romano invadiu, uma mulher grávida, ele atravessava a espada da mulher grávida com a criança dentro da barriga e atravessava a espada, matava. Então, quando uma mulher grávida que está amamentando, quando está fugindo, ela vai ter que ter atenção com a criança ela vai ter que carregar, não vai, se ela vai poder correr. Seja bem-vinda, irmã Ana Paula, né? Então seja bem-vinda, minha irmã, graças a Deus você está presente. Então ela vai ter que fugir dessas situações, ela está com uma criança, a dificuldade fica muito maior, meu irmão. Então, esses momentos de fuga aqui, por exemplo, no sábado, o judeu é muito religioso, vai fugir no sábado, e aí complicou, porque o sábado é o dia de adoração, então eles vão querer ficar. Então Deus está pedindo para que eles, quando eles forem fugir, nessa situação, tem uns que fugiram primeiro, outros fugiram depois, né? Então, Deus está... Epa, irmão Rafael, seja bem-vindo, meu irmão. Então, é uma situação que o Senhor Jesus Cristo está
orientando os seus discípulos para quando eles forem ter um momento de fuga, eles expressarem. Mas assim, essa parte aqui ela já cumpriu em alguns momentos. Por exemplo, no ano 70 depois da morte de Cristo, ela também se cumpriu já com as guerras mundiais, com muitas perseguições aos judeus, aos cristãos. Então, ela se completa disso. Mas Deus sempre poupa alguns. É interessante que Deus tem a misericórdia e livra alguns, abrevia o sofrimento. Então ele abrevia o sofrimento de alguns. Então Deus está sempre intercedendo e está sempre nessas situações protegendo os seus filhos, protegendo o seu povo, protegendo os seus servos. Então Deus sempre faz isso. Madison, esse grande sofrimento era a destruição do templo ou do final dos tempos. Essa que é uma questão. Essa palavra aí, Márcio, ela não se completa só com uma coisa. Nós ainda vivemos esse momento de tribulação. Então, em determinado momento da história, nós vamos sofrer uma grande tribulação, nós vamos sofrer uma grande perseguição. Então, grande, seja bem-vinda, dona Maura. Então, nós vamos sofrer grande tribulação, grande angústia. Então, não é uma tribulação... Boa tarde, seja bem-vinda, minha irmã. Então, não é uma tribulação que só ocorre num determinado momento. É uma tribulação que vai acontecendo ao cristão, pelo fato dele ser cristão, pelo fato dele ser servo de Deus. Ele vai sofrer perseguição. Algumas pessoas sofrem perseguição no trabalho, algumas pessoas sofrem perseguição de vida, e aí vão sofrendo. Por exemplo, a janela 1040, eu vou dizer de novo, a janela 1040, que estão os países muçulmanos, quem é cristão nesse lugar tem sofrido muito. Então não é uma coisa generalizada que acontece com todos os cristãos ao mesmo tempo, mas vai acontecer, tá certo? Ela vai perseguindo, ela vai atingindo todo mundo, entendeu? E não é uma perseguição só de um, é uma perseguição generalizada que acontece a todos. Por isso não é fácil para a gente achar que nós, vamos dizer assim, que nós vamos conseguir sair dessas situações com muita facilidade. Nós sofremos a angústia, nós sofremos a perseguição e nós vamos sofrer grandes tribulações, tá bom? Deixa eu ver o que mais que ele vai dizer ainda nesse verso para a gente não complicar. Deixa eu ver. Ele vai dizer também a outra coisa, com relação ao Cristo. Alguns vão dizer ele está ali, outro está lá. Ele volta nessa passagem fazer menção novamente nessa situação. Não acredite. Ele ali, ele acolá, vamos para o monte porque Jesus está lá. Não acredite, porque o Espírito Santo agora está conosco e ele é o próprio Cristo. Quando Cristo vier, ele vai se dar conhecido aos seus. Então não tem para a gente ficar desesperados ou angustiados querendo buscar a vida do Senhor Jesus Cristo. Então ele vai vir. Quando ele vier, nós só temos que estar uma coisa, preparados. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar preso na palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, nos fortalecendo dentro da palavra, para que a gente não seja o quê? Agarrados de surpresa, porque a palavra de Deus vai vir e ela vai, quando ele vier, nós vamos reconhecer pela palavra que ele vai ser dada para nós, tá certo? Verso 32, vamos para o verso 32, tá? Ele diz uma coisa, no verso 31, ele vai dizer assim: as minhas palavras não... como é que é? Verso 31 aqui, deixa eu ver aqui o que ele vai dizer, que é para a gente poder aqui fechar aqui o entendimento. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos vai ser... Eu acredito, se não for Jamilson, desculpa aí, meu amado, mas seja bem-vindo. Aí, depois a gente identifica quem é a pessoa, mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, qual é a ideia? É que a palavra de Deus... Voltou. Tá bom, meus irmãos. Desculpa aí, teve uma dificuldadezinha aqui, mas aí a gente vai dar continuidade. Realmente caiu a internet mesmo aqui geral. E aí nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo aqui. Então, essa passagem aqui, ela demonstra exatamente o que? A volta do Senhor Jesus, tá certo? Então, é interessante que vocês compreendam esse momento, entendeu? Que vocês compreendam esse momento, tá certo?
Deixa eu ver se alguém conseguiu pegar. Então é importante que você compreenda esse momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então é interessante que vocês entendam que a palavra de Deus vai ser cumprida de qualquer jeito. Não tem como deixar que fazer com que a palavra de Deus não seja cumprida. Então a palavra de Deus vai ser cumprida, ela vai ser automaticamente obedecida. Então quando ele cita essa passagem aqui, ele está dizendo exatamente isso, que haverá o cumprimento da palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai ser cumprida. Aí o que Jesus Cristo vai fazer aqui com relação a essa passagem, para você poder entender? O que Jesus Cristo está passando aqui é exatamente que quando ele vier, uma primeira lição é que não dá a ideia aqui no texto de que vai ter uma primeira vinda, uma segunda vinda, uma terceira vinda. Nesta passagem, Jesus dá a compreensão que só virá uma vez, entendeu? A palavra de Deus vai estar dando uma menção de que Jesus só virá uma vez. E pronto, não vai ter segunda vez para vir, ele só virá uma vez. E é interessante que você entenda isso, porque a coisa vai ficando mais que notório para a gente. Então Jesus só virá uma vez, não virá outras vezes, como algumas vezes as pessoas acabam pensando. Então nessa passagem fica bem claro isso, que o Senhor Jesus Cristo só virá uma vez, não tem outra vinda, não tem outro momento para ele vir. Então ele só virá uma vez e pronto, e aí a coisa fica bem clara e bem concernente, bem compreensível a situação. Eu só queria que alguém desse um toque para mim, para saber se vocês estão ouvindo, porque a gente teve um problema aqui na internet, eu não sei se vocês estão conectados. Quem tiver aí, dá um sinalzinho, um joinha para mim, me ajuda aqui a sinalizar a questão. Aqui no meu tá dito ao vivo, mas parado. Eu não sei se realmente aqui não tem ninguém entrando, ninguém saindo. Eu queria essa resposta dos irmãos, tá bom? Então, você vê que essa passagem, ela deixa essa clareza pra gente, tá certo? Então, a gente não tem nenhuma dúvida, né, com relação a essa situação aqui. Jesus vai vir e a vinda dele se dará fielmente. Vamos lá, o sermão paralítico, né, do verso 32 ao 37. Aí a palavra de Deus assim: mas naquele dia e hora, né, ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o filho senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando é chegado o tempo, tá certo? E como como se um homem, tá certo? É como se um homem partindo e dessa autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Então, perdoe-me aí pela falha, agora senti que vocês estão entrando aí realmente. Teve um travamento aqui. Mas graças a Deus, o que está, o último parágrafo é um convite para que a gente esteja vigiando, atento, vigiando, tendo cuidado de vigiar a questão de estar assim orientado e assim no compasso de que nós podemos, nos determinados instantes da nossa vida espiritual, sermos agarrados de surpresa. E aí eu queria que vocês possam entender que nós temos que estar fazendo isso continuamente até agora. Quer ver um exemplo? Quando Jesus diz vigiai, a gente pode morrer a qualquer instante. E aí nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no texto ele está falando da vinda dele também. Então nós encontramos Jesus de duas maneiras. Com a morte, quando a gente morre, vai encontrar diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem que estar atento, porque a gente não sabe que hora virá, como virá. E a própria vinda do Senhor Jesus Cristo,
que é o ponto mais importante, porque se o Senhor Jesus Cristo vier e a gente não tiver atento a Ele, qualquer coisa que a gente, por exemplo, assim, uma decepção que a gente passa na vida, aí a gente se afasta do Senhor Jesus Cristo, abandona o Evangelho, larga de ser servo do Senhor, é o momento que nós podemos perder a nossa vida, e podemos perder também a nossa salvação, e podemos perder a vida eterna. Por quê? Porque Jesus pode voltar nesses momentos, Jesus pode voltar a qualquer hora, e nós também podemos morrer a qualquer hora. Então nós temos que ter o cuidado e a decência de obedecer exatamente a palavra de Deus, as determinações que o Senhor Jesus Cristo tem dado para nós. Então nós, como servo de Deus, temos que estar nesse entendimento, que nós temos que estar em sintonia com tudo aquilo que Ele tem determinado. A pergunta aqui do irmão Otávio: quem está, quem não está, quem não está, não está. Eu não entendi. Seja bem-vindo, Herbenildo. Aí o senhor traduz aí, irmão Otávio, que eu não consegui traduzir. O senhor estava perguntando quem estava conseguindo pegar o vídeo, né? E sim, quem não estava. Mas graças a Deus, Deus é bom, acho que já está todo mundo já sintonizado. Então, vigiai. A ideia de vigiar é como se a gente tivesse, em outras palavras, por exemplo, assim, eu estou vigiando a minha casa, né? Então eu tenho que, não sei que hora o ladrão vai vir, eu não sei que hora o ladrão vai chegar. Então eu tenho que estar lá vigiando, porque ele pode chegar a qualquer hora, o ladrão, né? Para entrar na minha casa, para roubar. Seja bem-vindo, irmão Paulo, cheguei. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Um pouco atrasado, mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, é interessante a gente poder perceber que nós temos que estar em contínua, vamos dizer assim, vigilância mesmo, porque a gente não sabe, nós não sabemos os momentos de cada situação, não sabemos o momento da nossa morte, não sabemos o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Aida. Não sabemos nada. Então são situações que nós vamos estar em perigo contínuo, em situações de dificuldade tremenda. Então nós, como servo de Deus, precisamos estar vigiando o tempo todo, precisamos estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu só queria recapitular o penúltimo parágrafo, foi o momento que teve aquela intervenção, né? Ora, eu vou ler o 24, do 24 ao 31, e que deu uma parada, não sei como vocês conseguiram captar aí. Ele diz assim: ora, naquele dia da aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então, muita gente tem tido visões nesse sentido. Eu tive uma visão, vamos passar 10 dias na escuridão, porque Jesus falou que o sol não vai escurecerá e a luz não dará a sua luz. Mas pode ter vários fatores que façam o sol, como ele diz assim, olha aí, o sol escurecerá. Então tem vários fatores que podem fazer isso. Pastor, podemos... Não foi isso que eu falei. Não foi isso. Mas eu vou dizer assim, não é que nós vamos perder a salvação, mas é a ideia, meu irmão Otávio, é a ideia. Eu não creio que crente não perca a salvação, mas eu creio que muita gente ainda não tomou uma decisão com afinco com o Senhor Jesus Cristo, e essas pessoas tendem a dormir. Então, quando eu falo nesse tanto assim, é que quando o texto fala em vigilância, ele está falando para que a igreja de fato esteja, não seja agarrada de surpresa, que é o que a palavra de Deus está querendo dizer ali. Olhai, vigiai, para que você não seja agarrado de surpresa, não seja agarrado dormindo. Mas no meio da igreja, é importante a gente entender que nem todo mundo que está dentro da igreja está salvo. Então, quando Jesus está dando essa palavra, ele está dando de alerta. É uma palavra de alerta para a igreja, para as pessoas que estão dentro da igreja. Igreja não salva, tá ok? Eu sei que o amado irmão sabe disso, por isso que a pergunta sua foi nesse sentido. Igreja não salva. Mas Jesus está falando para a igreja. Até esse momento que Jesus está falando, Judas estava lá dentro do grupo. E Judas não recebeu o Espírito Santo. Então a palavra de Deus demonstra exatamente isso,
que nós estamos num grupo que a gente não sabe quem é que é salvo e quem não é. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo é uma palavra de alerta para todos nós, entendeu? O sol escurecerá e a lua dará, e não verá o filho do homem. Peraí, não corra, devagar. A pergunta, deixa eu voltar aqui, que é a pergunta do irmão Otávio. O sol escurecerá e a lua se tornará em sangue. Então virá o filho do homem. Então veja bem aqui, essa ideia de sangue é que a lua vai ficar vermelha, né? Na minha Bíblia não fala que a lua vai ficar em sangue aqui nessa passagem. Ela fala que nós não veremos a sua luz. Por exemplo, dá um exemplo assim, um vulcão. Pode ser que uma erupção vulcânica possa tampar toda a atmosfera, deixar todo o céu escuro. E aí a gente não vai ver o sol até esse bicho limpar, e aí a gente não vai ver a lua. Então Deus tem várias maneiras de... Seja bem-vinda, irmã Angélica. Temos várias maneiras de Deus fazer essas coisas dentro da terra, fazer com que a gente não veja o sol e não veja a lua, e a lua se transforma em sangue. Inclusive tem passagem de pessoas que já viram a lua ficar avermelhada por aí já mostraram, olha como a lua ficou vermelha e tal. Pode ser um cumprimento da palavra de Deus, pode não ser um cumprimento como o senhor está falando aí, pode ser, não pode não ser. Certo é que nós temos que estar atentos como servo de Deus. E as estrelas cairão no céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, tá certo? Essa linguagem, ela também tem uma questão da linguagem figurada. E as estrelas cairão do céu, né? Então, é aquela ideia de pessoas ou de vários astros também, tem sentido físico e figurado, né? Pode ser pessoas, pode ser meteoros que caem, que a gente chama aqui de estrela. Caiu uma estrela, que era uma linguagem muito comum, tudo era estrela naquela época. A gente já sabe que as estrelas ficam lá e não vão cair aqui. Nós talvez vamos cair em cima do planeta Terra, que cai em cima de uma estrela dessa e vem a destruição. Mas quando Jesus estava falando a linguagem que todo mundo ia entender. Vários sinais no céu. Mas aí o ponto final é: então virá o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Dessa vez agora, a vinda do Senhor Jesus é com poder e com muita glória. Não fala em duas vindas nessa passagem, fala em uma única vinda. Quando eu leio o Apocalipse, que alguém entende lá, que lá vai falar em duas vindas, eu particularmente não creio que são duas vindas, entendeu? Eu creio que ele está relatando uma mesma vinda como vai dar, como vai acontecer. E outra coisa, quando ele fala de 1000 anos do poder de Deus, de Cristo aqui na terra, eu entendo que esse poder que a igreja hoje já tem, que a igreja já está, então é o poder de Cristo, influenciando em vários lugares. Não creio que vai ter uma vinda de Senhor Jesus Cristo, depois vai ficar alguém que só vai conseguir a sua salvação. A Bíblia não deixa isso com clareza, pelo seu esforço, essa interpretações humanas. Eu, quando era criança, ainda fazia um pedido, kkkk, qual o pedido, meu irmão, diga. Aí, irmão Otávio, deixa eu ver, falou aqui alguma coisa, 220, eu não entendi, irmão Otávio, mas se o senhor quiser fazer de novo a pergunta, o senhor pode fazer. Tá aqui, Atos 2:20. O que é que tem Atos 2:20? Vamos lá ver aqui. Atos 2:20. O irmão Otávio botou isso aqui, eu vi ele botando. Atos 2:20. Atos 2:20. O que o irmão Otávio diz? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. Certo? Obrigado. É porque eu estava pensando que o amado estava falando desse texto de Marcos, certo? Essa questão, tem gente que diz que já se cumpriu, foi aquilo que nós falamos ainda agora, né? Tá bom? Muito boa a observação, obrigado. Atos 2:20. Aí, essa passagem, então, Jesus virá com grande poder e com glória. Ele vai dizer assim: aprendeis, pois, a parábola da figueira. A questão da identificação, né? A parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e o broto brota a folha, bem sabeis que já está próximo o verão. Então,
nós como servo de Deus temos que observar pelas coisas que estão acontecendo, como vai se dar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esse mecanismo, nós temos esse instrumento de poder observar por essas coisas que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que já está perto as portas. Eles, na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras, né? Mas as minhas palavras não passarão. Então as palavras do Senhor Jesus Cristo, elas vão permanecer e vão ser cumpridas. Então tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando vai ser cumprido. Então, qual é a nossa concepção como igreja do Senhor? É estar prontos para perceber que Jesus está voltando. Então essa passagem do capítulo 13 todinho só vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus está próxima, a vinda do Senhor Jesus Cristo está se concretizando. Jesus está com sua vinda garantida. Então nós, como servos de Deus, precisamos estar preparados para esse momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados que o Senhor Jesus Cristo estará próxima à sua vinda. E quando ele vier, ele vai vir com poder e glória. E um outro detalhe, ele só virá uma vez. Não tem esse negócio de 2, 3 vezes de vinda, não creio. Ele vem numa única vez, dessa única vez que ele vir, ele vai levar os seus filhos, vai julgar, fazer. Então a ideia que passa é essa. Então nós estamos esperando essa vinda do Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse, nós vamos fazer ainda um estudo de Apocalipse, não sei se vai ser pela live, mas a gente vai fazer um estudo de Apocalipse. Nós vamos perceber que em Apocalipse a gente não pode entender nada cronológico, porque quando a gente tem que voltar tudo para a mesma situação, porque ele está falando de coisas que ele está falando de uma única coisa, de uma coisa ele está falando várias vezes. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo, existe várias passagens da vinda do Senhor Jesus Cristo sendo dita lá em Apocalipse. Por isso nós temos que ter cuidado de fazermos interpretações equivocadas sobre o livro de Apocalipse ali, falando sobre aquelas coisas, tá bom? Vamos orar. Falta poucos minutos para a gente encerrar e vamos orar agradecendo a Deus pela presença de todos. Obrigado pela presença de todos, pela manifestação de todos nesse momento de discipulado. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso Deus, somos gratos, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui nesse momento no discipulado, estudando a tua palavra, compreendendo a tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque tu tens gerado sede no teu povo, desejo, Senhor, de aprender e compreender mais e mais da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, como igreja do Senhor, a aplicar a tua palavra e assim obedecê-la, conforme tudo que o Senhor tem determinado. Abençoe de modo especial o irmão Otávio, o irmão Ionildo, a irmã Maura, ao irmão Paulo, a irmã Angélica, a irmã Ana Paula, a irmã Cristiane, o irmão Madison, Senhor, ao pastor Zé Carlos, que esteve aí conosco, ao Jean Carvalho, o Senhor esteja abençoando a Waida, ao Herbenilde, Senhor, o irmão Rafael, todos esses irmãos que participaram desse momento, nesse estudo conosco, a Isabel, Senhor, o Senhor esteja abençoando, todos mesmo, Pai, que estiveram conosco aqui ouvindo a tua palavra, em nome da irmã Diana, em nome do Senhor Jesus, toda a tua igreja, para a tua honra e tua glória. Amém, amém, amém. Se eu esqueci o nome de alguém, perdoe-me. Paulo Santos, amém, obrigado. Ficou bonito aí, eu não sei se é o mesmo Paulo da nossa igreja. A irmã Cristiane diz assim: pastor, mas vamos ver o rosto do Senhor, pois fala na palavra que não podemos ver o seu rosto, pois podemos ficar cegos. Eu acho que quando nós tivermos esse momento lá, nós vamos receber um novo corpo, novos olhos espirituais. Nós vamos olhar Deus de outra forma, não do jeito que nós olhamos aqui. Então, claro que se a gente visse Deus agora aqui, a gente nem caía mortinho, não tinha condição nem de estar vivo, né? Porque nossos pecados, as nossas coisas nos fazem a gente cair. Então não tem condição da gente estar tranquilo, certo? Então não tem condição.
Irmão Otávio, 16 horas, né? Certo. Sou eu sim. Meu irmão, eu sei, eu gostei. Todos os dias, o Aida Moreira com 16 horas todos os dias, botou. Muito bem, é todos os dias mesmo. Obrigado, Aida. Obrigado, irmão Paulo. Obrigado a todos mesmo. E graças a Deus tem sido abençoador para mim e eu sei que tem sido abençoador para vocês também. Até porque a gente observa que a gente começa com um e vamos terminando aqui com 16. Todo mundo aqui intacto, parado aqui com a gente, estão firme mesmo aqui. E a gente percebe que sempre vai aumentando, não começa e depois não cai, né? Quer dizer, a gente está aqui, já encerramos, mas a gente percebe que está todo mundo ainda acompanhando a gente, o estudo, e tem sido muito abençoador. E a gente sabe que muitas pessoas não participam porque não sabem utilizar o Instagram, não tem o canal, ou a internet tem sido bastante consumida. Então, mas hoje à noite eu quero convidar vocês para estar conosco no nosso culto de adoração, que estejam participando conosco, convide pessoas para estarem conosco. O culto vai ser ricamente abençoado e vamos pedir a Deus que Deus esteja abençoando esta igreja maravilhosa para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fique na paz, fique na tranquilidade.